Olá! Então, conforme combinado, estou trazendo para vocês alguns slides explicativos com o conteúdo estrutura das palavras. Vamos iniciar estudando os morfemas. O que são morfemas? São as unidades mínimas de caráter significativo, capazes de articularem para constituir a palavra. Veja algumas unidades mórficas descartáveis. Na palavra noiva, nós observamos o radical, né, conforme a atividade feita anteriormente, noiv é o radical, e o a é uma desinência de gênero, noivinha, noivado. Então, em cada palavra dessa, nós temos morfemas. Na palavra noivinha, nós temos 3 morfemas. Na palavra noivado, nós temos 2 morfemas. Riso, 2 morfemas. E assim são as demais. Vocês podem estar observando aqui nesse slide. Alguns conceitos e definições. Os elementos mórficos ou morfemas da estrutura das palavras são radical, desinência, afixos, vogal temática e tema. Então, nós vamos rever o que é cada morfema desse. Explicando. O que é o radical? É o elemento principal da palavra, é a base da palavra, como o próprio nome diz, raiz, né? Os radicais são elementos comuns às palavras da mesma família. Estão lembrados daquela atividade da primeira quinzena? Aqui na palavra noivado, quem é o radical? Quem é a raiz da palavra noivado? Noive. Palavras cognatas, o que são? São aquelas palavras que têm o mesmo radical. Exemplos: olho, olhado, olheiro. Então, todos têm o morfema aqui, que é o mesmo radical, né? Então, por isso dizer que são palavras cognatas. E um outro exemplo: sacudir, sacudida e sacudidona, né? São palavras cognatas, porque tem o mesmo radical, sacude. Cuidado com os falsos cognatos, palavras semelhantes em sua forma gráfica, mas que diferem quanto ao significado. Então, para serem cognatas, além da mesma raiz, né, do mesmo radical, tem que vir também de um mesmo significado. E o que são as desinências? É o elemento que se acrescenta ao radical para indicar flexão. A desinência, ela pode ser nominal, que indica o gênero e o número, ou pode ser verbal, que indica o modo e o tempo. Aí nós temos aqui casas. Então, nós temos o radical, cas, o a, que é uma desinência nominal de gênero, e o S, que é uma desinência nominal de número, está indicando aí o plural da palavra. Afixos são os elementos significativos secundários juntados ao radical para formar palavras novas. Quando o afixo vem antes do radical, chama-se prefixo, e quando vem depois, sufixo. Então, nós temos a palavra respingo, e aí a palavra o res, né, que juntou-se à palavra derivada pingo, nós temos aí o prefixo, é um afixo chamado de prefixo. Felizmente, acrescentamos aqui o sufixo mente, sobreviver, acrescentou-se um prefixo, né, a palavra viver. Vogal temática e tema. A vogal temática é a vogal que sucede o radical dos verbos ou dos nomes. Em verbos, ela vai indicar a conjugação, que são 3. A primeira,
que é os verbos terminados em a segunda conjugação, verbos terminados em e a terceira conjugação, que são os verbos terminados em i. Tema é o radical acrescido da vogal temática. E aí nós temos o exemplo, bebe, o radical bebe, mais que é a vogal temática, que é o verbo, que é a vogalzinha que indica um verbo que pertence à segunda conjugação, que vai ser igual o quê? Vai ser igual aqui o tema, palavra bebe. Vogal e consoante de ligação. É a vogal ou a consoante cuja função é unicamente ligar dois morfemas. Trata-se de elementos sem significação própria, que apenas facilitam a pronúncia das palavras. E nós temos 3 exemplos. Chaleira, o L é uma consoante de ligação. Gasômetro, o O é uma vogal de ligação. E o mesmo acontece em cafeteira. Então, gente, muito obrigada, bons estudos, e logo em seguida eu vou enviar para vocês uma atividade para que vocês estejam respondendo e me encaminhando, tá bom? Tchau!